Pronto, Então, vamos falar da ginástica. Eu queria que você fizesse aí um paralelo da ginástica no início, porque você foi, lá no início, você já falava de periodização da ginástica. Isso. A galera não sabe, mas você já citava isso, tá nos seus livros. No livro de 1991 tem uma periodização. 1991, a gente estava 91, matemática aí pra galera, 2001, 2011, 2021. 2022, 32 anos atrás, já tinha a periodização da ginástica no livro do professor Jefferson. Então, assim, a ginástica, ela cresceu, né, nessa década de 80 muito, com vários nomes da ginástica, professor Pavão. E era o nome das academias, a galera não pegou. Marco a galera Otávio, que só conhece a academia Gabriel, de rede, né? Não pegou. As academias tinham o nome do professor. Era o professor. nome do professor. Marco Otávio Pavão, Estela Gabriel, Turrião, Estela Turrião, Pedro Aquino. Eu não quero nem falar o nome da galera toda para não deixar ninguém de fora, mas assim, a gente tinha um trabalho muito forte. E o que aconteceu? A gente não tinha estudos científicos na área da ginástica. Então a gente. A ginástica base é musculação, né? Eu na responsabilidade de ensinar a ginástica na UFRJ, porque eu tinha essa disciplina na UFRJ, falei, tem que buscar fundamento. Não tinha estudo, então o que a gente fazia? A gente usava a metodologia do treinamento de força da musculação como conhecimento básico para a ginástica e o treinamento desportivo. Então eu fiz o sincretismo, o ajustamento do treinamento desportivo da periodização para a ginástica. E naquela época, na década de 80, que foi quando eu comecei a dar aula de ginástica, né, era interessante porque assim, a musculação, as pessoas só faziam treinamento de força na musculação, porque também não existia concepção de periodização na musculação. E a ginástica só fazia resistência. Então, a aula de ginástica, o cara fazia 50 agachamentos, 2, 3 exercícios, 60 agachamentos e 70 agachamentos. A série era 50, 60 e 70. Então, só trabalhava remédio. Eu falava assim, naquela época, antes até da periodização, do conceito da periodização, que você manipula o volume e a intensidade, né? Eu falava assim, gente não pode trabalhar só a resistência, a gente tem que trabalhar a força. E a gente não pode trabalhar só a força como uma manifestação da força, tem que ser força, a hipertrofia, a potência. Na força a gente tem que pensar no trabalho excêntrico para o iniciante, né? Então, assim, eu já tinha uma cabeça naquela época, cara, que eu fico assim impressionado, é que a minha cabeça naquela época era muito nítida a ideia de variabilidade de treinamento. Se passaram 40 anos, e eu continuo falando para mim, o princípio mais importante do treinamento de força e de qualquer tipo de treinamento, para mim, é a variabilidade de treinamento. Ponto final. Aquela variabilidade sistemática e programada, não é? Eu sou assim, hoje, por exemplo, se vocês quiserem, eu explico como é que foi meu... Sentei na puxada, 3 pegadas aqui, 3 pegadas aqui. Eu fiz tipo treinamento de 100 repetições. Era 10 aqui, 10 daqui, 10 daqui, 10 daqui, 10 daqui. Tava com preguiça de sair do aparelho. Fiquei meia hora no aparelho. Acho que eu fiz umas 200 repetições, depois fiz 2 roscas, uma apoiada e uma livre. Não fiz o abdominal e fui embora. Aí a menina da secretaria já foi, eu falei, eu tô com pressa hoje. Hoje o treino foi perto. Mas assim, não é isso, é você planejar essa variabilidade do treinamento. Por quê? É básico, o princípio é básico. O músculo, ele é malandro. Como tudo no organismo. Deus fez um homem perfeito, ele se adapta a qualquer situação. Então a musculatura, ela se adapta rápido ao estímulo. Então, assim, você tem que mudar o estímulo, a forma de abordagem muscular, a angulação do exercício, o nível de contração, o tempo de resistência, a manipulação de todas as variáveis do treinamento, a variação de todos os métodos de treinamento. É lógico, dentro de uma programação, mas quanto mais você muda, mais você cria novas adaptações neurais. E é lógico que isso vai ter melhores efeitos hipertróficos. Então, assim, é fundamental esse princípio da variabilidade. E na ginástica, voltando para a ginástica, as pessoas só faziam trabalho de resistência. Eu falava, não, tem que fazer força. Então, assim, todo o trabalho que a gente vê hoje, na época, eu tinha colete. E hoje você acha que a ginástica evoluiu? Evoluiu. Aí o que aconteceu? A ginástica, ela acompanhou, você vê,
como eu acompanhei a evolução metodológica dela, que foi uma das vertentes que eu vi na minha dissertação de mestrado, como é que ela foi evoluindo, eu continuei acompanhando, mesmo sem ser professor, parei de dar aula em 2000. E aí o que aconteceu com a ginástica? A ginástica acompanhou esse desenvolvimento epistemológico. Porque quando começou a falar de treinamento de força e que começou a sair as recomendações de treinamento de força, 2002, 2009, falando do excêntrico, falando Simão também dava aula, né, de ginástica. Falando do agonista e antagonista, recomendando o trabalho de potência para membros inferiores, que o pessoal foi começando a ver que isso era importante, que era um princípio de variabilidade e de manipulação de periodização. A galera começou a trazer para dentro da ginástica. Aí a ginástica começou a ter uma outra cara. Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.